Então, ó, exercícios, tá bom? Da apostila de vocês. Eu vou fazer igual eu fiz com o segundo ano. Eu preparei aqui 5 exercícios. 5 exercícios, tá? São bem rapidinhos em geral. Se faltar algum, não der tempo de eu fazer agora, quando acabar a aula eu gravo os que faltaram, um ou dois que faltaram, num vídeo separado e já mando junto pra vocês, tá? Pra vocês tentarem fazer os exercícios, pra evitar ficar postando muita coisa diferente, pra não sobrecarregar muito. Exercício 1, página 32. Cadê a minha caneta aqui? Aqui. Quando aplicamos uma força numa mola, podemos produzir uma deformação nela. Conforme a lei de Hooke, podemos afirmar que... Então, sabemos que a lei de Hooke diz que a força elástica é igual a Kx. Lembra que eu já tirei o sinal aqui, porque eu estou pensando no valor dela. Estou analisando só o valor. A deformação é sempre a mesma? Se eu faço força numa mola, dependendo da força que eu tenho deformações diferentes. A única coisa que é constante na mesma mola é isso aqui, ó. Que é o K. Tanto que tem o nome de constante. Constante elástica. Então, não é a deformação, não é sempre a mesma, depende do tanto de força que eu faço. A deformação é inversamente proporcional à força. Ele está falando que quanto maior a força, menor a deformação. Quanto mais força eu faço, menos ela se deforma? Não. Quanto mais força eu faço, mais ela se deforma em relação ao estado inicial dela, tá? Fica mais difícil, tudo bem, mas quanto mais força eu faço, mais ela se deforma. Então a B está errada. A deformação é inversamente proporcional à massa da mola. Eu nem considerei massa de mola em lugar nenhum, tá? O que importa pra gente é a dureza dela. É isso que vai determinar. A massa não interfere em nada aqui. A deformação é diretamente proporcional à massa? De novo, pelo mesmo motivo da de cima, essa está errada. A deformação é proporcional à força? Sim. Quanto maior a deformação, significa que eu fiz uma força maior. Então a alternativa E, de elefante. Muito de boa, né? Mas qualquer dúvida, gente, berra aí ou solta no chat que eu vou tirando dúvida de vocês. Beleza? Vamos para o próximo. Quer perguntar alguma coisa, Jorge? Não. Exercício 2. Cadê? Branquinho. Aqui. Considere uma mola que obedece à lei de Hooke, ou seja, aquela equação pode ser aplicada a ela. Um corpo aplica uma força de 9 newtons sobre uma mola e ela se deforma a 5 centímetros. Determine. Então vamos lá. A força que age sobre a mola é de 9 newtons e a deformação é de 5 centímetros. Aí você fala, professor, mas ele fala no enunciado que alguém fez a força na mola. Essa não é a força elástica, é a força elástica. Como assim? Lembra a terceira lei de Newton? Se eu faço uma força na mola, a mola faz uma força em mim. Então a mesma força que eu faço na mola eu posso considerar que é a força elástica. Ação e reação. Alternativa A. Calcule o valor da constante elástica, do valor de K. Antes de qualquer coisa, ó, aqui, ó, centímetros. Isso precisa estar em metros. Como que você vai transformar? Do jeito que você achar mais fácil. Ou faz a regrinha de 3, 100 centímetros é 1 metro, x centímetros é igual a... eu me perdi. Entendeu? Regra de 3, me perdi o que eu estava falando. Divide por 100, né? Porque dividir por 100, você está transformando centímetros em metros, você divide por 100. Ou você faz o equivalente a tudo isso que eu falei, que é só multiplicar por 10 a menos 2. Multiplicar por 10 a menos 2 é dividir por 100, tá? E aí você vai descobrir que o x vale 0,05 ou 5 vezes 10 a menos 2. Eita, nós. Eu e meus espaços. X é igual a 0,05 ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Dá na mesma. Eu vou usar, obviamente, esse valor aqui, porque fica mais fácil fazer conta com notação científica do que sem notação científica. E agora, gente, é só partir para o abraço. Força elástica é Kx, né? A força elástica, ele falou que vale 9. O K eu quero e o X é 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 está multiplicando de um lado, ele vai para o outro dividindo. Então 9 dividido por 5, 10 a menos 2 é igual a K. K
é igual 9 dividido por 5 dá 1,8. É isso, eu acho. 1,8. Acho que é. Vezes 10. Esse menos 2 está aqui embaixo, ele vai para cima e inverte o sinal. Mais 2. Ou seja, K é igual 180. Esqueci que tem minha cabeçona ali, gente. Pera aí. O K é igual a 180 newtons por metro. Significa, então, que eu preciso fazer 180 newtons nessa mola para deformar 1 metro. Tá? Achei o K que eu precisava achar. Na B, ele fala o seguinte: a deformação da mola em centímetros se a força aplicada fosse de 22,5. Então, tem uma situação que é um pouco... Deixa eu ver onde que ela vai sair aqui, tá? Que é um pouco inversa. Vou fazer a B aqui. Por quê? Força elástica é Kx. Ele quer saber a deformação, ele quer saber o x, considerando que a força vale 22,5. Tá? Mas e agora? O x eu quero, né? E o K? O K é o mesmo. A mola é a mesma, então o K é o mesmo. A dureza dela é a mesma. Então, no lugar do K, eu posso colocar o 180, né? Direto. Mas eu vou colocar em notação científica. Eu vou colocar 1,8 vezes 10 a 2. Tá bom? Mas você pode colocar 180, vai dar a mesma coisa. Vou passar esse 1,8 10 a 2 para o lado de lá. 22,5 dividido por 1,8 vezes 10 a 2 é igual a x. Vou fazer aqui de cabeça a conta, peraí, deixa eu achar aqui. Calculadora. 22,5 dividido por 1,8. Ah, pronto. X é igual a 12,5. Esse 10 a 2 agora sobe e inverte o sinal. 10 a menos 2 metros. Só que olha o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui de azul. Tá vendo esse 10 a menos 2 aqui? Ele tá ali em metros, né? Olha lá em cima no exercício aqui, ó. Para transformar de centímetros para metros, eu não coloquei o 10 a menos 2. Se eu tirar o 10 a menos 2, eu faço o inverso, que é transformar de metros para centímetros, porque a resposta é em centímetros. Então, se a resposta é 12,5 metros, 12,5 vezes 10 a menos 2 metros, ou se eu tirar esse 10 a menos 2, eu chego que a resposta, fica ruim de enxergar com essa cor, é de 12,5 centímetros. Ah, professor, eu prefiro fazer a regrinha de 3. Jovem, sinta-se em casa. Faça o que você achar mais fácil. Tá bom? Não fica sofrendo aí à toa. Tá? Pessoal, eu nunca peço pra gente continuar na aula, quando cai. Mas hoje eu vou pedir pra vocês reconectarem, tá? Porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu precisava falar pra vocês. Mas é coisa de 4 minutinhos só, quando vocês voltarem, tá bom? Então eu vou derrubar a conexão aqui, a reunião, e aí vocês reconectem, por favor. 4 minutinhos, aí vocês estão liberados. Fechou? Você vai mandar o link? É o mesmo, é só entrar no mesmo. É o mesmo? Então, beleza. Tá? Então, voltando magicamente para a nossa gravação, que vocês não estão vendo, mas eu acabei de voltar a gravação aqui. Vamos fazer o último exercício antes de liberar vocês para mandar aquele almoço delicioso. Exercício 2. Não, isso aqui já foi. Eita, nós. Esqueci de mandar o exercício para vocês. Aqui. É o exercício 4, da página 32. Tá? Um estudante prende uma mola helicoidal. Professor, que é helicoidal? É mola que tem esse formato aqui, ó. Tá? Isso é uma mola helicoidal. Cadê? De 10 centímetros ao teto de uma sala, para determinar sua constante elástica. Ele pendura um bloco de massa 2,4 gramas. Então, ó, a massa do objeto é 2,4 quilogramas. E verifica após o equilíbrio que a mola passa a ter 30 centímetros. Sabendo que a gravidade vale 10, determine a força elástica e a constante elástica. Só. Então, ó, temos o teto aqui. Ele pendura a mola no teto, tá? Quem tá com a apostila aí viu que tem um desenho, tá? Eu não coloquei porque dava muito trabalho.
Então, ele já avisa no enunciado que essa mola tem o tamanho de 10 centímetros. Mola helicoidal, ela é torcidinha? É, essa mola enroladinha assim, tá? É um formato padrão, acho, né? E aí ele pendura o objeto e essa mola estica. Então essa mola vai esticar para o tamanho de 30 centímetros. Claro que aqui não está em escala, está totalmente fora de escala esse desenho. E eu tenho um objeto pendurado aqui, tá? A primeira coisa que eu já consigo descobrir nesse desenho aqui é qual é a deformação da mola. Quanto que a mola esticou em relação ao que ela tinha? Ela foi de 10 para 30 centímetros, então ela aumentou de tamanho 20. Essa é a deformação da mola. Quanto ela mudou de tamanho, tá? Então, ali eu já tirei a informação do X. Agora ele quer saber a força elástica e o K. Vamos olhar para a segunda mola, essa aqui, ó. Que é a mesma mola, né? Mas para o segundo caso. Que forças agem naquela bolinha? Na bolinha. Eu tenho a força peso, que é a gravidade, puxando para baixo, né? Então temos a força peso aqui. E essa bolinha não está caindo porque eu tenho a força elástica, puxando para cima. A mola está segurando ela. Professor, não tem normal? Não, não tem normal porque não está numa superfície, ela está pendurada no teto. Ela não está em contato com a superfície. A bolinha está parada, ela fala que fica em equilíbrio. Se a bolinha está parada, significa que a força para cima é igual a força para baixo. Então a força elástica, que é a força para cima, é igual à força para baixo, que é a força peso. A força elástica, para eu calcular, eu precisaria de Kx. Então eu não vou mexer na força elástica. Vou repetir, força elástica. Opa. Só que a força peso eu sei calcular. A força peso é massa vezes gravidade. Tá? Então ó, eu transformei o peso em massa vezes gravidade. Agora é só substituir. A força elástica é igual. A massa vale 2,4 e a gravidade 10. Então a força elástica vale 24 newtons. E essa é a alternativa A. Tá? Tá aqui. É isso que ele queria. Professor, eu não entendi muito bem ela. Tá. A parte que eu igualei as forças, o desenho, a conta, qual foi a parte? Aqui igualou a força. Então, ó, quer ver? Deixa eu achar uma coisa aqui. Mas é que eu não vou ter nada que estica aqui perto da minha mão. Mas, ó, a mola tava na dela, certo? Tava lá sem nada pendurado. Na hora que eu penduro um objeto, a mola estica um pouco, né? Porque esse objeto tem peso. E aí o objeto fica lá balançando, fica paradinho ali na dele. Que forças agem no objeto? Aqui eu analisei o objeto. Tem a gravidade, que puxa ele para baixo, tá? E tem a força elástica, que está segurando ela. Porque se não tivesse a mola, ela caía, a bolinha caía, tá? Então, naquela condição em que ela está parada, a força peso que está para baixo é igual à força elástica que está para cima. Então eu igualei as duas, pensando na bolinha, né? Na bolinha. Quando eu vou igualar as duas, força elástica igual ao peso, a força elástica eu não conseguiria calcular agora, porque eu preciso de Kx. O K eu não tenho, então não adianta, eu não ia conseguir calcular. Só que a força peso eu já conseguia calcular, porque é massa vezes gravidade, tá? Então, força elástica, eu vou deixar daquele jeito dela, igual a massa vezes gravidade, porque ela é igual ao peso. Aí eu substituí os valores de massa e gravidade, que ele passou, e achei a força elástica. E, consequentemente, achei a força peso. Elas são iguais, né? Então, achei as duas ao mesmo tempo. Melhorou um pouco? Ah, entendi. Então, Entendeu? você só colocou no lugar do peso ali. Isso, Só colocou, então. isso. Uma coisa importante, que é isso aqui, basicamente, que é assim que funciona aquelas balanças de mercado. Também, de mercado também, mas aquela de farmácia. Que você entra, sobe em cima. Só que em vez do desenho estar assim, ele está de ponta cabeça. A mola está parada, aí você sobe na balança, aperta uma mola, e aí o tanto de força que a mola tem que fazer para te segurar, dependendo do tanto que você deformar a mola, é o que ele considera que é seu peso. Então é basicamente isso que uma balança faz, só que ao contrário. Tá? Aquelas balanças de prato, né? Que você sobe em cima, tipo, que você vem em açougue, que você coloca num prato só, não aquelas de equilíbrio, que tem dois pratos. Essa é a alternativa A. Na B, que eu não sei onde que eu vou conseguir espaço para fazer a B aqui, eu vou fazer lá em cima, bem lá em cima.
Então, apaga essa masquinha. Na B, deixa eu colocar bem no cantinho. Aqui. Ele quer saber a constante elástica. Bom, eu sei que força elástica é Kx. A força elástica eu calculei lá embaixo. Aqui, ó. 24 newtons. O K eu quero e o X é de 20 centímetros. Só que quantos metros equivalem a 20 centímetros? 20 centímetros é equivalente a 0,2 metros. Só dividir por 100. Quando o número é fácil assim de mexer, gente, aqui não precisa colocar em notação não. Se quiser, coloca. Igual eu falei, fique à vontade. Então, 0,2. Vou puxar aqui para cima. O 0,2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 24 dividido por 0,2 é igual a K. Você faz a conta e descobre que K, 24 por 2 dá 12. 24 por 0,2 dá 120 newtons por metro. E agora eu achei a constante elástica da mola. Tá? Então eu fiz as duas coisas que o exercício pediu. Na A e na B. Deu para entender? Alguém quer perguntar mais alguma coisinha, algum ponto específico aí? Eu entendi. Entendeu? É mais fácil que o plano inclinado. O plano inclinado é um pouco mais chato. Tá? Um dos exercícios que eu vou fazer quando vocês forem almoçar e que eu vou fazer os outros dois, um é de plano inclinado, tá? Então, não precisa ser hoje, agora, mas depois vejam a outra aula que tem 2 exercícios que eu vou postar para vocês, que são os 2 que eu pulei aqui. Fechou, galera? Jovens, é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem. Vocês sabem como me achar. Toda essa conversa aí, não vou ficar repetindo toda a aula, tá? E não acumulem dúvidas, porque eu sei que o conteúdo está um pouco encavalado. Mas não acumulem dúvidas, porque senão fica cada vez mais difícil. Vai virando uma bola de neve, vai ficando mais complicado. Fechou? Fechou. Então, jovens, é Fechou, isso. fechou. Qualquer coisa, só me procurar, beleza? É nóis.